E me diz uma coisa, você falou que não gosta, né, de abrir coisa ruim da sua vida pras pessoas, Sim. enfim. Mas é meio que inevitável, né? Então, eu ia te perguntar se foi difícil pra você expor os últimos acontecimentos. Olha, olha a pergunta que ela fez e ele respondeu, é inevitável. Tipo, ela acabou de fazer, né? Assim, Da da minha sua mãe. família. Gente, não foi difícil, porque são situações que eu já vinha passando há muito tempo, né? Muito tempo. Teve muita gente que não entendeu o que aconteceu, teve muita gente que não entende a cronologia, a genealogia da minha família. Então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? Eu só vou falar sobre esse assunto porque foi um assunto que se diz respeito a mim. Foi comigo. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas como foi algo comigo, que eu passei, uma situação que fazia parte de mim, eu me vi no direito de falar. Então, o que é que acontece? Eu fui 2 dias antes, né? Eu fui no dia que teve a festa da minha prima Vânia. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Poderão explicando a família dele, que a mãe dele aceita, que isso aqui é uma mal agradecida. Mano, o cara é uma mulher. Ela. Aí deu um negócio de cerveja. A mãe dele. A cerveja. Guardou as partes pra ela. A tomar depois, senão todo mundo. Eu lembro de ver esse vídeo. Eu tenho dois. A máquina ela tá assim no canto. A bicha é E miserável. nessa festa da minha prima Vânia teve muita confusão que não cabe aqui vir falar, né? E eu tava sentada na mesa, que eu tava muito doente, gente. Nesse dia eu tava muito doente, e mesmo assim gravei histórias pro pessoal. Vânia nunca teve uma festa na vida, então o sonho dela era ter uma festa. Vânia é alcoólatra. Muita gente também não entendeu o fato de, tipo, falando dos dentes dela, porque ela não tem os dentes dela é podre. Então, ela não colocou os dentes, por quê? Porque ela é alcoólatra e pra ela botar os dentes, ela tinha que parar de beber. Só que eu falei, Vânia, vamos numa clínica de reabilitação. Ela não quis. Eu não posso ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Como ela não quis, é isso. Quer? Toma perfume, pô. Dá perfume também. Entendeu? A Alessandra tá ali. Ajudei porque quis. Entendeu? Tem muitas pessoas que ajudam porque quer. Ela não quis, não pude fazer nada. Então teve a festa dela, que era o sonho dela ter, porque ela nunca teve uma festa. Então a gente fez a festa principal, que é de 15 anos, debutante. Foi uma coisa muito rápida que a gente decidiu fazer. Ela ficou extremamente feliz. Só que nessa festa, teve muita gente mal amada, vamos dizer assim. Muito mal amada, que só porque era a festa de Vânia, né? Fizeram muitas coisas ruins na festa dela. Tanto que Vânia chorou lá. Ele chorou em casa, chorou, falou, meu amor, é seu dia, aproveite. Né? Então, já veio dessa festa a confusão. Né? Aí tem minha irmã, que eu falei com vocês, né? E tem essa minha prima, que é filha de manhã, né? Que é casada com esse macho escroto, que todo mundo sabe. E aí, ela tenta jogar algumas pessoas contra a minha irmã. Só que ela não tem o que falar da minha irmã. O que é que acontece? Houve uma situação lá em casa que o ex-marido dela, será que pode falar essa palavra aqui? Não sei. É um abusador safado. É um abusador. É um desgraçado, gente. E aí, ele assediou 2 mulheres de primo meus que moravam lá nessa casa onde eu morava antes, quando eu era pobre. E aí, ele assediava muito a minha irmã, ele só faltou a minha irmã. E minha irmã, nessa época, tinha 13 anos. Entendeu? Então, com 17 anos, se lembra que eu falei que eu voltei a morar com minha irmã? Eu voltei para ficar perto dela, para cuidar dela, para toda vez que ele fizesse alguma situação, porque ele já fez comigo também, quando eu tinha meus 12 anos de idade, né, para cuidar dela. E aí teve essa situação dele assediar 2 mulheres de primo meu, e ele pensou que ia ficar por isso mesmo. Há um pau no miserável. Há um pau nele. Há um pau nele. Você gosta, né? Agora, parada dessa de não faz nada, mano. Não, pô. Não, velho. Mas elas falaram, no mesmo dia que ele assediou, elas falaram, e foi que eu vi a oportunidade de mandar minha irmã falar também. E foi que as três, todo mundo falou, né? Todo mundo falou. E essa minha prima se separou um tempinho dele, né? Que foi depois dessa confusão. E depois voltou pra ele e parou de falar com todo mundo, parou de falar com minha irmã, mesmo depois de tudo que ele. O cara traiu ele, a mulher. O cara traiu a mulher. Um dos maiores pecados da vida. Aí agora, a mulher pega e volta pro cara e dá diz coisa. É igual o tio do cara, né? Que ele era cunhado da minha namorada.
Eu falava tudo pra ele, pá. Olha como é onda, velho. Ele pegou. Ele dormindo, a mulher dele dormindo. Ele chamou minha mulher. Aí beleza, depois que eu vim descobrir, né? Eu não falei nada, que eu já tinha parado de falar comigo nada, também não tinha entendido. Eu falei, porra, agora que tu me diz isso, caralho. Pra não me seguir mais, que não sei o quê. Eu falei, oxe, é foda. O cara faz a merda dele, a culpa é minha. Eu falei, ah, meu filho, tem gente que Deus livra de você sozinho. Ele tinha feito. Eu vi naquela situação, na época eu tinha 17 Você é anos, errado. eu não ia abrir minha boca jamais pra falar o que ele tinha feito comigo. Jamais. Só quem já passou por isso entende. Por isso que eu me vi muito apoiado, porque tem muita gente vivendo a situação nesse exato momento. Entendeu? Então, se elas três, que era mulher, falou, e ninguém acreditou, passou o pano, ficou sofri cego, bagulho imagine desse eu. aqui psicológico. E aí pronto. Tipo, tipo, isso aí é abdômen. E aí eu me senti um nada, um lixo. Ninguém me ama. Pronto. Aí o tempo passou, né? Eu comecei a ajudar minha família, a mostrar minha família. Até recentemente estava mostrando. E bem antes disso, eu cheguei a conversar com Maninha. Maninha, não quero a Anabelle lá, que é minha prima, né? Enquanto esse macho estiver lá. Porque, e se expliquei a situação pra ela. Eu falei com Maninha que ele tinha feito comigo. Eu falei várias e várias vezes, né? E Maninha chegava pra mim e falava, ele é padrinho dela, não faz não. Falei, mãe, ele fez comigo. Eu expliquei como foi, né? Fez comigo, né? Aí não quis a Anabelle lá. Toda vez que a Anabelle A outra parece que tá rindo, caralho. O cara falando bagulho, sai pra ia caralho. lá pra casa, era quando ele estava lá. Por isso que a Anabelle tava passando um tempo lá em casa. Falei que a Anabelle ia morar comigo, porque eu combinei com a Maninha e combinei com a mãe de Anabelle por esses fatos, né? E a mãe de Annabelle sabia de tudo isso? Sabe, eles sabem, eu falei com eles. Entendeu? Sobre o que aconteceu comigo e sobre não querer a Anabelle lá quando ele estivesse lá. Mas todo mundo não sei o que aconteceu. Aí vamos lá. Vamos por parte. Aí aconteceu o ocorrido na festa de Vânia, né? Aí manhã tava bêbada, tava bebendo, teve confusão, teve briga lá, que eu não expus essa parte, nunca ia expor. Pediram até pra eu gravar, gente, pra postar. A festa de Vânia, o momento dela curtir. Falar, por que tu não gravou? Ia postar, ia ser engraçado. Nossa. E Vânia lá, tristona. Vânia tinha parado de beber, Vânia viajou com a gente, ela bebeu pouquíssimo, porque ela bebia muito, conseguia ficar um dia sem beber. E nesse dia da festa dela, ela não estava bebendo. Vânia bebeu, porque, tipo, foi muita coisa pra ela. Ela disse que não estava aguentando mais. Era o momento dela ali. E aí eu fui no dia seguinte, porque manhã tava bêbada, né, pra conversar com manhã, né, sobre uma situação que não tinha nada a ver. Eu fui conversar sobre esse ponto. Aí, conversei com ela, pensei que foi pelo fato dela estar bêbada, que ela brigou com Rafaela, né? Humilhou Rafaela lá na festa, porque Rafaela simplesmente não falou com ela, porque eu falei, Rafaela, vai na frente e liga o som, que é pra na hora que Vânia entrar, já entrar com som. Aí Rafaela entrou rápido, ligou o som e não falou com ela. Eu não sei, porque aí não falou, porque não deu um oi, manhã cismou. Já cismou com meu amigo Rangel também, porque esse marido abusador falou pra ela que Rangel morava na minha cidade, Feira de Santana, e Rangel saiu corrido de Feira de Santana, porque Rangel namorava um traficante, e esse traficante, né, botou Rangel pra sair corrido. Ele falou, contou pra essa minha prima, né, a corna. E aí, mãe acreditou, meu amor. Criou ódio de Rangel, criou ranço de Rangel por coisas dos outros. Eu falei, gente, mãe, a Rangel nunca pisou os pés em feira. A Rangel é de Salvador. É meu amigo desde os meus 15 anos. E parece que, mesmo eu falando, ninguém acredita em mim. Por mais que eu tenha essa maturidade, por mais que eu tenha esse pensamento, eu sei que pra mãe o filho nunca cresce. Mas, gente, era num nível assim estratosférico da ignorância. Entendeu? Eu ia pra uma festa, quando eu vou pras boates, eu não gasto menos de R$50. Na cabeça dela, eu estava torrando meu dinheiro todo com meus amigos. Entendeu? Aí, dou uma coisa cara, tipo, gente, 10 mil é muita coisa. Foi a geladeira que deu a ela. 10 mil é muita coisa. E ela que escolheu a geladeira. Então, a reação de manhã foi, tá bom, uma geladeira. De 10 mil. Quantas e quantas mães não estão em casa nesse momento querendo comprar uma geladeira boa? Eu falei, mano, se você ver o vídeo, é triste. Aí ele faz assim. Aí ela fala, tá. Aí ele fala assim, porque ele ficou meio mal. Mas é louco. Ingrata. Querendo ter uma vida boa e não tem essa oportunidade porque não tem dinheiro. E tem, não. Então, aí, né, foi... Nesse dia eu fui conversar com ela tinha esse mesmo pensamento, né? De que ela estava certa, que ela tem sempre tá certa e todo mundo está errado, só ela tá certa. E, infelizmente, ela tem os filhos preferidos dela, que é essa filha dela, né? E o outro filho dela,
né, que ela tem. São os preferidos, infelizmente, é isso. Pra mãe, todo filho é igual. Mas, infelizmente, pra mãe, ela tinha os preferidos dela. E aí, né, fui conversar com ela nesse dia e tá no dia seguinte, após a festa de Vânia. Ela me esculhambou lá, falou um monte de coisa comigo. Eu falei com ela sobre o marido da minha prima abusador e ele tava no quarto lá na casa de manhã. Ah, e você falou na casa, junto com ele. Ele tava ali. lá ouvindo. Eu falei, mãe, a senhora tem que parar de acreditar no que os outros falam e acreditar mais no seu filho. Que olha o que eu tô fazendo pela senhora, custa a senhora chegar. Fui conversar, sentei na cadeira assim, estava conversando com ela normalmente. Os meninos estão lá, ouviram a conversa toda, né? Conversar, e a senhora acredita nos outros e não acredita em mim. Aí eu falei sobre a situação de Rangel, aí ele gritou de lá, né, que quem tinha falado pra mulher dele foi ele, e a mulher dele falou pra manhã, e mãe acreditou. E aí eu já aproveitei o momento, botei tudo pra fora, né? Falei com a minha prima, né, a corna, falei, me diga o porquê você não fala com minha irmã. Ela, por que eu não falo? Por quê? Por causa da briga que teve, que seu marido é um abusador safado, abusou de todo mundo, minha irmã falou, todo mundo falou, e você ficou do lado dele. E aí falei pra ela que ele também já abusou de mim, falei com todas as letras. Aí eu cheguei e falei com manhã que eu falei isso na cara deles dois. Falei que não queria a Anabelle lá enquanto ele estivesse lá, sim, né? E manhã me desmentiu, disse que eu não tinha falado nada. Nada. Coisas que eu tinha conversado com ela sobre. Nada. Tudo pra defender a filha dela. E eu ouvindo tudo aquele calado. Mãe. Eu vi um sacana ele falando um bagulho certo. Eu não vou... É minha mãe. Apesar que ela não é mãe dele mesmo, mas criou ele, ajudou ele. Mas ele vai fazer assim, ó. Pega o dinheiro aí, amor. E bem longe. Quando morrer, eu passo lá no enterro, pá. Salvando. Beleza, passa... Mas eu ficar me humilhando assim, ingratidão do caralho. A filha dela gritou de lá que eu não era filho dela, de manhã. E ela calada, não falou nada. E isso foi como facas me perfurando assim, ó. Sim, e eu mantive minha postura, mas por dentro tava destruído. E aí ela falou que eu queria afastar a manhã delas, sendo que, tipo, eu sou o filho que tá ali todo dia indo lá em manhã ver manhã. Sou o filho que tá fazendo um monte de coisa por manhã. Por mais que ela fale que não me pediu nada, mas eu fiz por gratidão, por ela ter me criado. Por mais que fosse por um curto período de tempo, mas me criou, me deu comida, fez festa pra mim. Trocou minhas fraldas, possivelmente. Então, fiz por gratidão. Mas o ideal seria ter uma reciprocidade, né? Disso. Não teve, amiga. De ver o que você faz. Ela preferiu a filha dela. Tanto que, tipo, eu comprei uma casa pra manhã, né? E dei essa casa, doei. O documento foi de doação enquanto ela estivesse em vida. Porque aconteceu os problemas familiares lá, que não veio um caso eu falar. E ninguém esperava que acontecesse isso. Então, se aconteceu isso e ninguém esperava, pra futuramente acontecer uma confusão com a casa de manhã daqui pra ali. Então, era mais fácil eu pegar essa casa, botar no nome da empresa, doar a casa pra manhã, ser dela enquanto ela estiver em vida. E se possivelmente, no futuro, manhã vinha a falecer, eu pegar a casa, vender e repartir o valor entre os filhos e netos dela. Na minha cabeça, eu pensava assim. Mas ela não queria, ela queria se fosse no nome dela, porque ela queria que fosse o nome dela. Então, eu conversando com o meu advogado, falei, eu não vou colocar uma casa no Interesseira, viada. Ela é interesseira. Gosta disso aqui, ó. Ó, olho grande. Sabe, a gente vai conseguir. Ah, por que, porra, velho? Olha que situação, né, velho? A pessoa se encontra. Porque a pessoa não tem nada. Vê, ambição. Você tem que ter ambição na vida. Não nas coisas dos outros, caralho. Não no que é dos outros. Você tem que ter ambição na vida. Por que você não comprou uma casa, porra? Ah, pelo amor de Deus. nome de manhã, sabendo como é minha família. E eu só vou dar a casa amanhã se for dessa forma, né? Conversando com minha advogada ali. E manhã virava outra pessoa quando falava da casa. E foram meses procurando essa casa na praia pra ela. E é uma casa na praia, tá, gente? A casa de manhã é dela, que ela mora ali, que vocês veem sempre é dela. Mas ela tem uma casa na praia que eu iria reformar. E aí, tudo que eu fiz, tipo, de comprar coisa, aparelho auditivo de Anabelle, foi invalidado. Eu não fui defendido em momento nenhum, só fui crucificado. E eu você falei... postou que ela jogou fora, uma coisa assim, Sim, ela disse que né? tinha jogado no lixo. Eu nem ia falar, mas quando eu vi ele lá, quando eu vi ele fazendo feira, quando eu vi um monte de coisa... Aí, isso foi um dia depois da festa de Vânia, que eu joguei isso na cara deles, tudo. Né, do meu primo, no off, sem postar nada. E aí, falei que ele tinha me abusado, falei que ele tinha abusado minha irmã. E aí tinha... Ela tava lá, falei com ela que, tipo, que se ela precisasse de mim pra se livrar desse relacionamento abusivo, eu ia estar aqui pra ajudar, porque a gente sabe que é difícil sair. Eu ia estar aqui pra ajudar, mas era isso. Entendeu? E em momento nenhum me defendeu. Quando eu falei que ninguém gostava dele, porque realmente o povo lá suporta ele, mas não gosta dele, mãe abriu a boca pra falar que gostava. Mesmo depois eu falando que ele tinha me abusado, mesmo depois da situação que aconteceu com minha irmã e todo mundo sabe, ela falou que gostava dele.
Ele entendeu? só pensou que era Então, assim eu também. simplesmente levantei, chorei, fiquei mal e fui pra casa. Você se sentiu sozinho? Eu me senti meio que, tipo, como a mãe já tinha a filha dela preferida e escolheu ficar do lado da filha dela, eu entendi isso e falei, não tenho o que fazer. Porque, tipo, como minha mãe biológica me abandonou quando eu tinha 7 anos, né? Meu pai também me expulsou de casa, então nunca tive pai, não tive mãe. Pra mim era uma situação que eu já estava acostumado a lidar, né? Falei, não, vou guardar rancor. Ó, cara, esse cara deve ter uma. Graças a Deus ele não é amargurado, velho, mas se me... até o jeito que ele falou da mãe, pai, não, é triste pra caralho. Ainda bem que ele traz alegria, ele não levou isso pra vida toda, tá Quando vou ligado? guardar mágoa, eu já sei que amanhã assim, fui pra minha casa, cheguei na minha casa bem, dormi tranquilamente. No dia seguinte, eu acordo com minhas primas, né, que é as filhas de manhã, Gel, que é a mãe de Annabelle, e Vânia, falando que minha tinha jogado pro de Annabelle no lixo. Ali, pra mim, doeu meu coração. Aí acabou. Meu mundo caiu ali. E Eu a não quis Annabelle- acreditar, gente. E Mesmo a conhecendo a mãe que eu... Não tem nada a ver com essa história. Então, mas ela tava ali no meio, ela tava Não, é uma vendo tudo. criança, né? A Annabelle não tem nada a ver com essa história. Por mais que ela entenda que eu briguei com a mãe, que ela ainda perguntou, Sim. né? Aí ela não tem nada a ver com essa história. A Cara, Annabelle e é outra aí história. pegaram o negócio dela e tá... Então, o que é que acontece? Aí eu respirei fundo, né? Meus amigos me apoiaram. Nossa, nesse dia a minha casa encheu, meus amigos foram tudo lá me dar apoio. E aí eu fiquei lá, vendo toda a situação. E aí minha mandou eu ir conversar com manhã, né? Aí eu fui, conversei. Aí me falaram que manhã disse que, tipo, que eu estava roubando o dinheiro de Annabelle, o dinheiro dela, do TikTok. Porque eu posto muito vídeo no TikTok, porém não é só com a Annabelle, não é só com manhã, é mais comigo, né? E aí ela disse que um homem da rua falou pra ela, um homem da rua, um estranho falou que ela tinha dinheiro. Então, ela jogou o aparelho de Annabelle no lixo, porque ela queria que eu comprasse outro aparelho com o dinheiro que ela dela e com o dinheiro que ela de Annabelle. Mano, essa água que essa mulher bebe é E diferente. voltou na cabeça dela que a casa que eu doei pra ela, tanto que... Vou chegar nessa parte. Não era dela. Sendo que no documento está lá, a mãe não sabe ler, a mãe é analfabeta, mas tem gente perto dela que sabe ler, então não é uma coisa que eu escondi dela. Tá lá no documento, tanto que um documento ficou com ela. Podia falar, mãe, eu comprei essa casa, pegar o documento e não falar nada. Mas ficou um documento com ela e ficou um documento comigo, falando ali como eram os termos da casa. Entendeu? Qualquer pessoa podia ler, não quis esconder nada. E aí, pronto, né? Botou isso. E quando ela falou que tinha, assim, dinheiro de Annabelle, dinheiro dela, ali meu mundo Acabou. caiu, que ela jogou no lixo, meu mundo caiu. Eu fiquei sem acreditar. Aí eu peguei o celular e gravei. Ah, foi nesse momento, Nesse então. momento que eu gravei. Foi tudo naquele Porque, dia. tipo, nunca mascarei nada na minha vida, sempre mostrei a realidade. Porra, outro Né? dia, Então, moleque. Então essa é a minha realidade. Isso. Eu tenho uma mãe que defende o abusador. Infelizmente é da minha família, é isso. Tenho uma mãe que defende o abusador. Eu passei por isso, não fui ouvido. É um trauma que eu já superei, não fui ouvido. Eu tenho uma mãe que invalidou tudo que eu fiz. Por mais que ela não tenha pedido, a gente faz por gratidão. Que invalidou tudo que eu fiz. E todo mundo viu, a internet toda viu o que eu tava fazendo. Então, foi meio que jogado tudo por terra, foi invalidado tudo. E é isso, gente. Tá aqui, mostrei. Expliquei a situação quando eu cheguei em casa, o que tinha acontecido. E é isso. Eu não imaginei que ia repercutir dessa forma. Eu não imaginei que praticamente todos os portais de notícias iam postar. Eu passei até no jornal na minha cidade. Eu passei. Então, eu não imaginava, mas não foi pelo fato de eu jogar nada na cara dela. Não foi pelo fato de eu querer criar conteúdo, de eu ganhar abuso. Foi pelo fato Não. da minha mãe ter jogado o aparelho da minha prima, que não tem nada a ver. Agora, deu tudo isso e o cara não foi preso, não, velho? Cadê os polícia pra resolver esse negócio? Pelo fato da minha mãe defender uma pessoa que supostamente não, abusou de mim, né, pra ficar do lado da filha dela, e minha mãe vir falar que eu estava infeliz porque a filha dela, que está com um macho abusivo, está com ele, e eu não. E dizer que ainda eu gostei, por isso que eu não falei nada. Cara, tem coisa Caralho. que é inexplicável, assim, né? Não dá pra entender. Não Mas dá. eu acredito também que pela falta de estrutura mesmo, né? Emocional. Sim, porque é um pessoal muito ignorância. ignorante, é um pessoal muito É, ignorante. Mas não infelizmente- justifica. Não, gente, ser ignorante é uma coisa, mas ser assim já é forçar, né, amor? Não justifica. Não justifica. Nada Mas, justifica. infelizmente, é difícil mudar a cabeça dessas Aí pessoas. que tá, tipo, eu pesquisei sobre mães narcisistas, né? Antes disso tudo acontecer, eu tinha pesquisado antes, porque eu tinha percebido alguns traços em manhã, né? E eu vi falar lá que, infelizmente, minha família é assim, que nem a psicologia tem tratamento para pessoas narcisistas. Então, a melhor opção que você tem a fazer é se afastar. Entendeu? Então, depois que eu expus toda a situação, Então, narcisista é lisa. eu fiquei em casa, né?
dias, ninguém se importou em mandar mensagem perguntando como é que eu tava, nos seus meus amigos que foram lá, me deram todo apoio, e a internet toda me apoiando. Ninguém perguntou como é que eu tava, e eu abri meu WhatsApp alguns dias depois e tava lá um áudio de manhã. Eu pensei que era ela pedindo desculpa, nem nada do tipo. Não foi. Foi ela falando mais e mais coisas, como se ela tivesse certo, eu estivesse errado. E abri uma... Você é metralhadão, velho. Tá idiota, você acabou de dizer que era narcisista. Você achou mesmo que ela ia mandar o áudio te pedindo desculpa? Eu conheço uma pessoa que é assim também, viu? Uma live antes disso, né? Abri uma live e sempre querendo, tipo... Ela? Não entendi. Você ela, abriu? Ó, a filha dela abriu o perfil dela, porque o perfil de mãe é privado, que eu nunca quis dar Instagram a nenhum deles, que eu tinha medo de acontecer esse tipo de situações, né? E eles não têm noção da minha fama ainda. Eles, do dinheiro eles têm, mas da fama não, né? E não tem noção da minha fama ainda. Então, assim, eu tinha medo, por isso que eu não criei perfil pra ninguém. A Anabelle é uma criança, eu não sei o que a Anabelle quer seguir. O povo fala muito de Anabelle ser modelo, mas ela é uma criança. A Anabelle, quando não gosta de ser gravada, ela já fica toda assim. Aí eu já não gravo. Nada Já que eu posto respeita, sim. com a Anabelle é, tipo, contra a vontade dela. Tudo que eu posto, ela querendo, ela coisando, ela mostrando. Tanto que quando alguém vem na rua com a Anabelle, eu ensino a Anabelle que ninguém pode tocar no corpo dela. Eu ensino a Anabelle que ela não pode deixar homem nenhum se aproximar dela. Tanto que a gente foi uma vez e um rapaz veio e puxou ela, Anabelle, Anabelle. Aí a Rafaela foi, puxou, esculhambou ele todinho, que ela era uma criança, que você não pode. Você tem que perguntar se você pode tocar nela, você tem que perguntar se você pode tirar foto com ela. Porque ela é uma criança. Se ela crescer e não quiser ser influencer, não quiser essa fama, não vou mostrar a Anabelle nunca mais. Entendeu? Eu nunca dependi necessariamente da minha família para criar os conteúdos que eu posto. Tanto que a maioria dos meus conteúdos que eu posto é comigo. A maioria dos meus memes que viraliza é comigo, para eu ouvir que eu dependo disso. Então foi muito doloroso no começo, mas quando eu cheguei em casa, que eu sou assim, minha psicóloga inclusive falou isso comigo, que tipo, eu consigo resolver os problemas muito rápido. Eu pensei, coloquei a cabeça no lugar, falei com minha advogada, eu não quero saber de nada, vou expor tudo. Fala tudo mesmo, que eu tô cansada de ver as coisas dessa família e ninguém fala nada, todo mundo se finge de cego, né? E aí foi isso. Mas a live, então, quem fez? A filha dela que abriu a live, abriu o perfil a dela. manhã. Tipo, a internet toda atacando manhã. E eu, gente, pelo amor de Deus, deixa amanhã longe do celular. E eu preocupado, né? Que eu sei como é a internet. Gente, deixa amanhã longe do celular. Não deixa ninguém falar com manhã. Não deixa amanhã ir pra rua, porque a gente sabe que o povo é louco. Entendeu? Tanto que Vânia foi no dia seguinte fazer feira. E ela disse que o povo ficou indo pra ela na rua, porque foi uma coisa que foi estratosférica a proporção que tomou. Então, assim, aí ela abriu uma live no mesmo dia, ou no dia seguinte, não lembro, só vi que me mandaram. Tipo, invalidando mais ainda tudo que eu fiz. Tipo, mais ainda, e querendo sair como certa, tipo, invalidando tudo que eu fiz. No Pigente ainda dá pra ver que, tipo, tem alguém ali filmando pra ela, que ela não sabe Batendo mexer. na tecla, que eu não tinha falado com ela sobre o que ele tinha feito comigo, que eu não tinha falado com ela, que eu não queria a Anabelle lá enquanto ele estivesse lá, sendo que eu já tinha falado com ela, entendeu? Várias e várias vezes. Cancelar o cara, aí, Então, assim, foi meio que... Não sei explicar pra vocês, só sei que ela quis se cegar pra ficar do lado da filha. Então é isso. Tu se sente responsável, assim, pelo futuro da Anabelle? Não me sinto responsável, porque a Anabelle tem mãe, né? Como eu falei com a mãe dela, que, tipo, a Anabelle não tem nada a ver. Cuidem de Anabelle, porque se o conselho tutelar, o juizado de menores bater lá, porque a situação foi grande, e mãe ia ter falado que jogou o apelativo de Anabelle com a necessidade básica, entendeu? Como, vamos supor, eu colocava toda semana não, algumas vezes assim na semana, valores no cartão de manhã. Altos, muito altos, muito altos. E aí, ela podia pegar esse valor, porque ela sacando o dinheiro é dela. Ela podia criar uma conta, botar num banco, abrir um banco pra ela, botar esse dinheiro lá, abrir uma poupança pros netos, fazer um banheiro que ela não tem, há anos que ela não tem um banheiro, que é uma necessidade básica, a mãe não tem um banheiro. É um banheiro lá que o governo fez em meados de 2015. E tá lá até hoje usando. Não fez um banheiro, não fez nada, não trocou uma pintura de uma casa, não fez um piso. Entendeu? Podia pegar esse dinheiro que eu coloquei e fazer isso. Minha casa, minha vida, não, né, gente? É morar Mas é melhor. um pessoal que já romantizou a pobreza. E não romantizem pobreza, gente, porque a pobreza não é uma coisa bonita. Eu passei na pele o que é a pobreza. E não é algo bonito. Por mais que, tipo, eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Mas não é algo bonito. Então, não romantize. Infelizmente, o pessoal de lá romantizou a pobreza e a miséria. Então, um banheiro com a necessidade, que é uma necessidade básica, pra mãe era um luxo ter. E por isso que ela nunca fez um banheiro. Entendeu? Então, nunca quis fazer nada que elas não quisessem. É uma casa que a senhora quer? Então, toma uma casa na praia.
Entendeu? Só que a partir do momento que ela falou que, tipo, não me pediu nada, não queria nada de mim, que tudo que eu fiz, ela não tinha pedido, invalidando tudo mesmo, aí foi que eu falei que, tipo, entrar com ação na justiça e ia ficar com a casa, né? Que eu sei que como ela é muito orgulhosa, egoísta, ela não vai querer mais. Então, vou ficar com a casa e vou deixar como investimento, entendeu? Tanto que, tipo, essa casa que ela comprou é no interior, onde a filha mora, pra ficar perto da filha. Entendi. Dessa filha dela. E aí, a casa que ela ia, quando era pra praia, que ela levava a família toda pra lá, era de aluguel. E o aluguel dessa casa era R$ 1.400. E, tipo, eu mandava o dinheiro pra ela pagar. Eu mandava o dinheiro pra mãe ir pra praia, curtir, que era uma coisa que ela amava. Que, tipo, ela não ficava feliz com nada, mas com cerveja ela ficava. Tanto que no dia da vez eu dei um freezer cheio de cerveja, ela Isso, viu que eu falei? Eu disse. ficou feliz. Acho que foi no momento que o povo viu ela esboçando felicidade. E aí, no Dia das Mães, ela falou comigo que queria passar um dia com a família toda. Levei a família toda pra jantar. Entendeu? Então, assim, coisas pequenas que ela pediu, eu O fazia. que tá no teu alcance, tu faz e Eu fazia. Então, o que eu não fazia, tipo, como eu ia pra lá, mostrava a casa dela, que a casa de manhã, ao ver das pessoas, é uma casa desgraçada, enquanto também é uma casa de luxo. Então, por que sua mãe tá nessa casa desgraçada e você tá na casa de luxo? Porque ela quis. E por que ela quis? Porque na cabeça dela, se eu reformasse, ia ser eu dando, e a casa dela ela construiu sozinha, então, como era eu que tava dando, ela não queria nada. Sendo que o dinheiro que eu já botava na conta dela era dela, ela podia reformar, ela podia fazer tudo. Mano, a mãe dele bugou a minha Ela mente, podia criar já. poupança pros netos dela. E o Eu dinheiro quero do ver os TikTok que ela comentários falou que desse tava vídeo. roubando, eu provei que o dinheiro do TikTok era quase nada assim, gente. Não estou desmerecendo, ali foi muito dinheiro. É um preço de um carro, é um preço de uma casa, entendeu? Que foi 90 mil no todo, desde o começo da monetização. E os vídeos que eu postava, não era só com ela. Tanto que meus vídeos que mais viralizou e monetizou foi comigo. Então não era só Que com dá elas. pra ver, né? Dá pra ver. vídeo. Era comigo. Então não era só elas ali. Cara, e quem que foi esse rapaz? Será que foi um Ela rapaz? disse que, quem sabe, ela não quis falar, ela falou que foi homem da rua. Então a situação, X, um a qualquer. situação toda foi em relação a mim, envolveu a mim. Então por isso que eu estou falando. Não estou querendo difamar a mãe aqui, apesar que ela fez isso comigo, né? Falando que quando eu abraçava os pobres, chegava em casa e tomava banho de álcool. Aí eu ri muito, não vou mentir. Eu ri Não dá pra muito, né? acreditar. Foi, meu amor. Então, Cara, e como que tá hoje em dia se tem relação, como que tá isso? sim, gente, é como eu falei, né? O que minha família precisar, que, tipo, sempre quando minha família pediu algo, eles não pedem coisas gigantescas, é sempre gente de fora colocando coisas na cabeça deles, né? Porque são um pessoal muito simples, muito pobre, né? Eu sempre dei. Até essa minha própria prima, que tem esse marido dela, eu dei uma TV pra ela, não estou jogando na cara, porque ela falou com muita gente lá no dia da festa de Vânia, que eu não dava nada a ela, que ela não precisava de mim pra nada. Então eu devolvo meu dormir com a Holiday, viu? Aí dei uma televisão no dia que eu fui comprar os móveis de manhã, dei uma televisão que ela pediu, eu dei. Realmente ela é uma pessoa que não me pede quase nada, entendeu? Mas eu acredito que ele influencia ela a pedir. Ela é uma pessoa que não tem ambição, mas ele pode influenciar ela a pedir. Ela influenciou ele esse tempo todo, ela tá com ele. Ele fez tudo que fez, ela tá com ele, pra eles coisarem alguma coisa pra... Não, gente, eu tenho essa maldade, muita maldade. Com certeza. Mas também ele não dá motivo pra isso. E aí, tipo, algumas coisas que ela pedia, eu dava. Todos eles, quando me pedem, eu dou. Nunca vou jogar na cara. Nunca, mas como essa situação diz respeito a mim, e foi muita ingratidão, tipo, eu só tava retribuindo tudo que eles fez, porque essa minha prima cuidou de mim, me ensinou tarefas de casa. Entendeu? Eu sou muito grata a ela. Muito, tipo, muito. Era como uma irmã pra mim. Irmã e mãe, que ela que cuidou de mim ali quando eu era pequeno, que mãe deixava ela comigo às vezes. Era como se fosse a irmã. Então, tudo que eu fazia, se precisasse, era por gratidão. Então, todos eles ali eu ajudo a casa de Vânia, que é a casa de Vânia até hoje eu não mostrei, porque teve uns problemas lá envolvendo a construção, aí não deu pra me mostrar. Então, a casa de Vânia, o dinheiro do TikTok, era todo pra fazer a casa de Vânia. Então, eu gastei quase o dinheiro todo que caía da monetização, junto comigo ali aparecendo também, com a casa de Vânia, e foi invalidado. Você tá entendendo tudo que você tava tendo que provar? Eu tive que provar. Olha isso, que absurdo. Mas eu já esperava que a situação... Tanto que eu falei com os meus amigos que possa ser que sim, que um dia eles pudessem falar isso, porque, tipo, tudo que eu fazia nunca era suficiente, né, pra manhinha, nada, assim. Tipo, Vânia mandava uns áudios agradecendo pra mim, sempre. No dia da festa dela mesmo, ela me agradeceu muito, chorou até.
né? Minhas primas também agradecem muito. Tem uma prima minha que, tipo, eu pago o aluguel dela. Tem a irmã Mariane também, que, tipo, eu reformei a casa dela toda, que é uma irmã da igreja que me ajudou. Mesmo ela não tendo nada, ela me dava comida. Então é grata. Várias pessoas que eu ajudo no off, que são gratas. E não ver isso da minha mãe, tipo, não ver um áudio de manhã me agradecendo, eu pessoalmente me agradecendo, não era uma coisa que eu esperava, porque eu já conhecia a mãe que eu tinha, mas não ver, dói. Dói. Eu Dói, imagino. entendeu? Mas é bom também pensar, claro, né? Tudo isso é muito difícil, mas também existe uma coisa boa que é você poder proporcionar essas coisas, porque isso é bom pra você. E né? eu As outras proporcionava pessoas... sem esperar nada em troca. Exato, gente. as outras pessoas elas dão o que tem. Exato. Não queria comprar amor, não queria comprar afeto, não queria comprar nada disso, não queria, muito pelo contrário. É uma coisa que não se compra, é o amor, gente. Então eu não queria comprar, eu só queria proporcionar uma vida mais confortável. Porque eu tenho aquela visão comigo que o dinheiro te proporciona coisas confortáveis, momentos de felicidade, e não a felicidade em si, e não o amor em si. Então eu queria proporcionar isso pra elas, entendeu? Então foi isso mesmo. E tem uma frase muito boa que eu sempre lembro, assim, quando às vezes a gente faz de tudo, mas as pessoas não querem. Que é, Não você querem. nunca vai poder salvar ninguém. Não Você vai. só vai poder amar. É. E é isso, e ajudar com o que pode, fazer o que pode. né? E Os outra, caras não guardo mágoa nenhuma, tá? No meu coração, de ninguém, nenhuma. Mas as pessoas confundem perdoar com perdoar e estar junto. Gente, se você perdoa alguém, fique no seu canto, fique com a pessoa lá, porque se a personalidade da pessoa é essa, a tendência é toda vez ela fazer isso. Então fique você lá, fique ela cá, entendeu? Eu sei que as pessoas têm aquele pensamento de que mãe é sagrada, mas vamos desconstruir isso. Quantas e quantas pessoas nesse momento não estão sofrendo na mão de uma mãe? Eu tenho uma prima minha que ela também foi abusada. E ela falou pra mãe, e a mãe não acreditou nela. Não acreditou nela. Entendeu? Então, assim, gente, desconstrua isso da cabeça de vocês, tá? Eu sei que é uma coisa sagrada, mas tem coisas que, tipo, tem que ficar lá e você cá. Fui lá, né? Quando eu fui buscar a Anabelle pra ir comigo no shopping comprar a celular dela, fui lá, dei um oi à manhã, não olhou na minha cara, mas falei, minha parte eu você fiz. já viu ela depois? Fui lá, falei com ela, dei oi e fui pra casa. Ela não quis conversa, bem, fui pra casa. Entendeu? Então é assim, gente. Vai ser assim a partir de agora. Meu parceiro. A única coisa que eu tenho a dizer é: mãe é um bagulho. Mãe sagrada assim. Quando ela é mãe de verdade. Não quando ela faz uma palhaçada dessa. Isso chega à beira do absurdo. Pô. Isso é louco. Olha o que a mãe fez. Mentiu o cara. Fala que o cara gostou de um negócio desse. Pelo amor de Deus, pô. Minha garganta. Isso é louco, velho. Se eu sou ele, ó. Faz o que ele fez aí, ó. Você tá certinho. Chega lá, oi. Oi, muito bom. Mandar um negocinho, tchau, viu? Se não deposita. Só ia lá, uma vez ou outra, e olha lá. Ora, isso é louco, meu parceiro. Não conheço gente que é assim também. Narcisista. Jesus, filho, tem que ser do jeito dela, viu? Porque senão, meu Deus, vai cair o mundo. Gente, aprenda uma coisa. Não é porque é de seu sangue que você tem que ficar se humilhando, se coisando pra ninguém, não, meu. Segue só, deixa seu cavalo andar. Deixa seu cavalo andar. Quem tá atrás, tá atrás. Quem tá na frente, a gente tem que passar, né? Tamo junto. Nada a ver o que eu falei. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tem cuidado, hein? A mãe de Júnior vai